Sequência didática 1. Pauta formativa Língua Portuguesa, anos iniciais. As diferentes relações entre a oralidade e escrita no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Na pauta de hoje, nós vamos fazer a retomada dos objetivos da transmissão de etapa, retomada dos objetivos das transmissões de ano, apresentação, realização e encaminhamento das atividades do material Aprender Sempre, volume 3 de 2020, encaminhamento para desdobramento para as aulas, proposição das atividades complementares e avaliação do ATPC. Para que a gente desenvolva essa pauta, nós precisamos ter em mãos as sequências didáticas do Aprender Sempre de cada série e caderno para anotações e registros. Nessa pauta formativa, a ideia é apresentar as diferentes relações que se estabelecem entre a oralidade e a escrita e como o trabalho com elas pode promover aprendizagens em relação à própria oralidade, a construção do sistema de escrita alfabético ortográfico e as práticas de leitura e de escrita. Transmissão de etapa. Nessa transmissão, o foco era compreender que a exploração dos gêneros da tradição oral e dos gêneros orais que circulam em diferentes campos permite aprendizagens relacionadas ao sistema de escrita. A transmissão de etapa teve como foco exploração de gêneros como parlendas, quadrinha, trava-línguas e cantigas, e outros gêneros que circulam em diferentes campos como comentários e piadas, cujo objetivo é promover aprendizagens relativas à linguagem escrita, seja quanto ao sistema de escrita, seja em relação às práticas de leitura e de escrita. Especialmente nos primeiros e segundos anos dos anos iniciais, os gêneros das tradições orais são explorados com regularidade e frequência, e isso se dá por várias razões. Cantigas, parlendas, trava-línguas e quadrinhas são gêneros que, em sua essência, promovem uma brincadeira com a própria linguagem, explorando muitas vezes o extrato sonoro da língua, em detrimento do significado, como ocorre nas parlendas e nos trava-línguas. Eles garantem, assim, que as crianças brinquem e sejam inseridas num universo lúdico mais próximo ao que vivenciavam na educação infantil. Por serem textos curtos e de estrutura simples e ricos em rimas, aliterações e assonâncias, são de fácil memorização, e esse aspecto é crucial ao trabalho com a alfabetização, uma vez que, para construir a relação entre as pautas sonora e gráfica, as crianças se valem dos textos memorizados. Quando chegam ao terceiro ano, têm início as exigências com ortografia. Eles voltam a ser um expediente didático interessante, uma vez que suas palavras, cuja grafia as crianças já conhecem, pode ser usada como exemplos de regularidade ortográficas, que precisam ser construídas para posteriormente serem empregadas em novas palavras. Alguns gêneros escritos permitem e convocam compartilhamento de apreciações críticas, como é o caso dos gêneros do campo da vida pública, notícias, reportagens, artigo de opinião, anúncios publicitários, estatutos, regulamentos e etc. Os alunos, ao se engajarem em uma roda de conversa, onde pedimos para relatar o que leram e a comentar criticamente o conteúdo lido, não apenas exercitam um gênero oral mais complexo, mas também ampliam a própria compreensão da leitura realizada, uma vez que, com frequência, o texto tem que ser retomado para ancorar as opiniões apresentadas. Uma interessante
e dinâmica relação entre a escrita e a oralidade então se estabelece. Da mesma forma, quando se registra por escrito um gênero que tradicionalmente circula pela mídia oral, como é o caso das piadas, os alunos precisam refletir sobre as especificidades que o texto escrito deve respeitar e, na revisão, podem recuperar conhecimentos linguísticos que convocam a relação entre o oral e o escrito, como é o caso da pontuação e da marcação dos discursos direto e indireto. Essas discussões que deram o tom da transmissão de etapa. Na transmissão de cada um dos anos escolares, foi eleito um aspecto da relação entre a oralidade e a escrita. Nos primeiros e segundos anos, enfatizou-se a construção do sistema de escrita, e no terceiro ano, a importância da ortografia para regular as relações entre o oral e o escrito. Já no quarto ano, buscou-se demonstrar como uma roda de conversa mediada pelo professor pode conduzir à produção de comentários orais fundamentados na compreensão da leitura de textos, o que demonstra uma potente relação entre as práticas de leitura e de produção de textos orais. Por fim, no quinto ano, elegeu-se o momento da revisão do registro escrito de uma piada, gênero que em geral circula oralmente, para retomar conhecimentos linguísticos explorados em atividades anteriores, na sequência didática. Na transmissão do primeiro ano, foram exploradas atividades que revelam como a memorização de gêneros da tradição oral é uma estratégia eficiente para que os estudantes alcancem o ajuste entre as pautas sonora e gráfica, bem como foram discutidas as diferentes intervenções que o professor tem de fazer para que essa habilidade seja desenvolvida. Na transmissão do segundo ano, foi focalizada a potencialidade das situações didáticas em que os estudantes ditam coletivamente e oralmente um texto para o professor registrar por escrito, seja durante o ditado, seja na releitura, visando a revisão. Os estudantes têm a oportunidade de perceber que o que é falado pode ser escrito e que o texto escrito exige ajustes relativamente ao texto oral. Na transmissão do terceiro ano, foi buscada a compreensão de que forma a ortografia neutraliza as variações linguísticas e normaliza o emprego das letras, dos acentos e da segmentação, particularmente por meio de uma sequência de exercícios que conduz à construção da regularidade ortográfica envolvida no uso da letra C e do dígrafo QU. Buscou-se revelar que as relações entre os sons e as letras são vazadas pela ortografia e que compreender as regularidades que estão subjacentes a essas relações facilita e amplia a compreensão e, principalmente, o uso da língua escrita. Na transmissão do quarto ano, foi analisada como a leitura de notícias alimenta uma roda de comentários apreciativos orais, da mesma forma que, durante a realização dessa roda, as mediações do professor promovem a retomada da compreensão leitora construída e ampliando-a. Na transmissão do quinto ano, focalizou-se como os conhecimentos linguísticos relacionados às formas pelas quais a escrita registra características da linguagem oral, a pontuação e a marcação dos discursos direto e indireto, particularmente, podem ser retomados e explorados durante a produção e, especialmente, a revisão de um texto escrito que buscou registrar um gênero de circulação predominantemente oral, no caso de uma piada.
Agora, nós estamos no terceiro momento, que é a pauta da escola, que tem como objetivo analisar as diferentes possibilidades de relação entre a oralidade e a escrita, que se estabelecem na sequência didática 1 de anos iniciais do ensino fundamental, da pauta sonora para a pauta gráfica, e o papel da ortografia, versões escritas de textos orais e produção de gêneros, cuja circulação é predominantemente oral. Estabelecer conexões entre as atividades propostas nessa pauta com o conteúdo das transmissões de etapa e de ano. Durante esse encontro, nós vamos compreender como as atividades que abordam a relação entre a oralidade e a escrita têm potencial para promover diferentes aprendizagens relacionadas ao sistema de escrita, à ortografia, à leitura e à produção e revisão de textos. Relações entre oralidade e escrita. Quando está em jogo o ensino da língua portuguesa, o tema oralidade tem alguns sentidos e todos eles importam e impactam o ensino de língua materna. Inicialmente, oralidade remete à própria modalidade oral da língua, que as crianças já dominam quando chegam aos anos iniciais. Sobretudo, se considerar os gêneros do campo da vida cotidiana, oralidade também remete à oralização de gêneros, que, embora apareçam registrados nas mídias escritas, têm circulação predominantemente oral. Encaixam-se aqui os gêneros da tradição oral, parlendas, quadrinhas, cantigas, trava-línguas, mas também gênero do campo artístico-literário, como os poemas, os causos e as piadas. Por meio da análise de atividades que integram as sequências didáticas 1 dos anos iniciais do ensino fundamental, pretende-se demonstrar que durante o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, os alunos, ao refletirem sobre diferentes aspectos implicados na relação entre o oral e o escrito, constroem conhecimento sobre o sistema de escrita, ampliam sua compreensão leitora e aprimoram sua produção escrita. Relação entre a oralidade e a escrita. A oralidade também está pressuposta como mídia daqueles gêneros orais propriamente ditos, dos diferentes campos, como entrevistas, palestras, seminários, comentários e etc. Por fim, mas não menos importante, oralidade é uma das práticas de linguagem que, ao lado da leitura, escuta, da escrita e da análise linguística e semiótica, organizam a proposta para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa no currículo paulista. Agora, eu vou fazer para vocês duas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem com base em tudo que vocês viram nas transmissões de etapa e de ano e no que acabamos de falar. Quando falamos em oralidade, sobre o que estamos falando? Que conhecimento os alunos já têm sobre oralidade? E que conhecimento eles ainda precisam construir? Escrevam em seus cadernos e compartilhem as suas respostas aqui no grupo comigo. A partir das respostas que vocês deram, a gente chega aos seguintes conceitos. Os alunos chegam ao ensino fundamental dominando vários usos da linguagem oral. Eles conversam, argumentam, contam histórias, brincam, cantam. No entanto, ao longo dos anos iniciais, são convocados a olhar de fora para esta modalidade da língua,
de modo a compreender como ela se relaciona com a linguagem escrita e também para construir conhecimento sobre gêneros orais mais complexos, menos cotidianos, cujo domínio depende da escolarização. Gêneros como entrevista, exposição oral, debate regrado ou comentário crítico têm características temáticas, estruturais e estilísticas que precisam ser aprendidas. Quando se dá início ao processo de produção de textos escritos, um novo desafio se impõe: compreender as diferenças entre esses e os textos orais a que os alunos estão habituados. Os textos escritos, em geral, requerem uma escolha de palavras mais deliberada e controlada. As estruturas sintáticas tendem a ser mais complexas, exige-se pontuação para garantir coesão e fluidez ao texto. Os mecanismos de coesão são diferentes daqueles empregados na oralidade. Trata-se, assim, de um momento em que se tem constantemente de comparar o texto oral ao texto escrito, a fim de deixar esse último adequado ao gênero, à situação de produção e às exigências da escrita. O momento de revisar um texto escrito convoca a oralidade novamente. Lendo o que se escreveu, percebe-se mais facilmente o que precisa ser melhorado. Ou seja, em diferentes aspectos e com diferentes graus de complexidade, colocam-se em pauta as relações entre oralidade e escrita. Atividade 1, parte 1. Registre nos seus cadernos quais são os aspectos que lhe ocorrem quando você pensa em relação entre oralidade e escrita. Vamos pensar sobre alguns deles? Relação entre fonemas e grafemas. Relação entre versões orais e escritas de um texto. Relações entre gêneros orais e gêneros escritos. Agora vocês vão consultar as sequências didáticas. Façam a leitura considerando que as atividades são recortes de situações de aprendizagem e que, portanto, estão estruturadas dentro das sequências didáticas, que têm por objetivo promover o desenvolvimento de habilidades essenciais e de suporte. Agora, eu convido vocês a refletir sobre a questão: quais são as relações entre a oralidade e a escrita que os alunos fazem no processo de aprendizagem de língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental? Registre no seu caderno e discutam as respostas aqui junto comigo. Então, vamos lá. Conforme que vocês disseram, é isso mesmo. As relações entre fonemas e grafemas, o sistema de escrita que empregamos, segue um princípio alfabético. Isso significa que para dominá-lo, ou seja, para se alfabetizar, é preciso compreender quais são as letras do alfabeto e como elas grafam os fonemas de nossa língua. Uma vez que as crianças compreendem que a escrita representa a fala e não as ideias ou as coisas do mundo, elas passam a buscar compreender como a escrita representa a fala e, nesse processo, fazem hipóteses que não correspondem à escrita socialmente convencionada, como é o caso da hipótese silábica, uma descoberta fundamental que precisam fazer é justamente a de que a nossa escrita tenta representar com grafemas, ou seja, letras e dígrafos, os fonemas da língua oral. E essa é uma relação
entre a oralidade e a escrita que as crianças devem aprender a fazer. E as relações entre as versões orais e escrita de um texto acontece quando começam a escrever texto. As crianças frequentemente empregam na escrita os mecanismos e os procedimentos próprios da oralidade e que já dominam por serem falantes da língua. É por isso que seus primeiros textos escritos apresentam hipossegmentações e hipersegmentações, conectores típicos da oralidade, e, daí, então, e muitas vezes não explicitam aspectos cuja ausência torna o texto escrito truncado e até incompreensível. Esses aspectos, porém, na oralidade seriam garantidos pelo contexto e pela presença face a face dos interlocutores. Para aprender a escrever textos, então, os estudantes deverão construir gradualmente os aspectos que garantem coesão, coerência, fluidez e legibilidade ao texto escrito. E para essa construção, é importante que as diferenças e as semelhanças entre os textos orais e escritos sejam regularmente exploradas e focalizadas. Quanto às relações entre gêneros orais e gêneros escritos, assim como existe uma enorme variedade de gêneros escritos, também existem gêneros orais e seu aprendizado é tão importante quanto a aprendizagem dos primeiros. Muitas vezes, esses gêneros orais decorrem de gêneros escritos ou neles se apoiam entrevistas, exposições orais e notícias transmitidas pelo rádio e pela TV também têm o apoio em textos escritos. Da mesma forma, notícias, reportagens, artigos de opinião, editoriais, campanhas publicitárias são gêneros escritos que promovem debates e comentários orais. Perceber essa relação dinâmica entre gêneros orais e escritos é uma importante aprendizagem para os alunos, que entenderão que não existe o oral e o escrito, mas sim um contínuo que vai da fala espontânea à escrita monitorada, e que nesse gradiente muitas sobreposições acontecem. Atividade 1, parte 2. Aqui estão as atividades, né, da sequência didática disponibilizadas para cada ano. E aí eu sugiro aos professores do primeiro, do segundo e do terceiro ano que leiam e analisem as atividades das sequências didáticas do primeiro, segundo e terceiro ano, e os professores de quarto e quinto ano leiam e analisem as atividades do quarto e quinto ano. Depois que vocês lerem as atividades propostas, analisá-las à luz das reflexões realizadas nas transmissões, eu peço que vocês reflitam sobre as duas questões sugeridas. É fundamental lembrar que nesta pauta o objetivo é perceber um aspecto que atravessa a sequência didática e que é fundamental na etapa escolar. Nesse caso, as relações entre a oralidade e escrita. E por isso, as atividades que serão discutidas são apenas exemplos de uma discussão maior. Da mesma forma, vocês precisam ter em mente que essas atividades articulam-se a outras anteriores que vocês já trabalharam e posteriores que vocês ainda trabalharão, que dão à sequência didática uma organicidade e permitem que ela cumpra um propósito comunicativo. Então,
Registrem as suas respostas e depois vocês compartilhem comigo. Qual tipo de relação entre oralidade e escrita que está em jogo em cada uma das atividades? Cada série vai fazer o seu. Que intervenções você pode propor a fim de potencializar e ampliar as aprendizagens dos alunos, visando que eles consolidem e aprimorem seus conhecimentos sobre a linguagem escrita? 5 minutinhos. Então, conforme o que foi dito por vocês, as atividades analisadas dizem respeito a diferentes aspectos envolvidos no processo de construção do sistema de escrita alfabético ortográfico. No caso do primeiro ano, a identificação de palavras ditadas depende crucialmente da memorização da parlenda. Sabendo o texto, os estudantes podem tentar lê-lo, pareando cada parte do texto escrito com cada parte falada, a fim de identificar onde está escrito cada palavra. O ajuste entre a pauta sonora e a pauta gráfica não garante imediata e automaticamente que os estudantes encontrem a palavra, mas promove a reflexão sobre quais partes da escrita se relacionam a quais partes do falado. Note-se que muitos estudantes, nesse momento, ainda não construíram o princípio alfabético, de modo que ainda não compreenderam que a relação entre a oralidade e a escrita se dá entre fonemas e grafemas. É justamente isso que estão buscando construir e sistematizar. Por isso, é muito importante que o professor dite para serem encontradas e circuladas palavras conhecidas pelos estudantes e que ele circule pela sala enquanto os estudantes realizam a atividade e faça pergunta que ajude os alunos. Também é importante que haja um momento coletivo em que o professor registre na lousa as palavras ditadas, uma a uma, e faça pergunta que ajudem os estudantes em sua identificação, valendo-se da lista de nomes da classe, bem como de outras palavras estáveis que possam contribuir para perceber com que letra a palavra começa, com que letra a palavra termina, dentre outros aspectos que sejam relevantes para ajudar os estudantes a irem percebendo que existem uma relação entre partes do sonoro e partes do escrito. No caso do segundo ano, a atividade 1 promove uma análise do gênero que apoia os estudantes a saberem o que devem ditar ao professor, ou seja, a conhecer a estrutura do gênero em questão, o bilhete. É na atividade 2, porém, que a relação entre oralidade e escrita ganha destaque, uma vez que os estudantes terão de controlar a velocidade em que ditam, a fim de que o professor consiga fazer o registro. À medida que o faz, os estudantes vão percebendo a direção da escrita e relação entre o que ditam e o que é escrito. É muito importante que esse registro seja lido pelo professor, a fim de que os alunos percebam que o que disseram foi registrado, tal e qual, o que reforça o caráter de representação da oralidade pela escrita, bem como para que identifiquem modos de dizer próprios da oralidade, que precisam ser ajustados à modalidade escrita. Trata-se ainda de uma atividade que permite ao professor discutir aspectos que na oralidade são resolvidos pelo contexto e pela presença física dos interlocutores, mas que
Na escrita, precisam ser explicitados, como quem escreve, para quem escreve, a data, por exemplo. É importante destacar para os professores que os alunos deverão copiar o bilhete, porque ele será efetivamente enviado às famílias, ou seja, como bem explicitado nas orientações da sequência didática, essa cópia afasta-se de uma atividade mecânica e descontextualizada. Ela trata-se, na verdade, de produzir uma versão final para um texto que tem um destinatário e uma finalidade bem definidos. No caso do terceiro ano, está em jogo uma regularidade ortográfica contextual, isto é, uma das regularidades ortográficas em que é o contexto interno das palavras, que indica a letra ou um dígrafo que deve ser empregado. É o que ocorre no uso do M antes do P e B e no uso do RR para grafar o som R e R forte entre vogais, ou no uso do E e do O em sílabas átonas finais, quando há disputa com os sons I e U, dentre outros casos. Na atividade discutida, a regularidade envolve o uso da letra C e do dígrafo QU para grafar o som K. Diante das vogais A e O, usa-se a letra C, e diante das vogais E e I, emprega-se o QU. Está em jogo, pois, a representação pela escrita de um som, o K, e os estudantes precisam compreender que, dependendo da vogal que acompanha esse som, uma letra ou um dígrafo será empregado. É uma atividade que promove não apenas a construção de uma regularidade ortográfica, mas também uma reflexão sobre o papel da ortografia para o funcionamento do sistema. E a ortografia que normatiza o emprego de letras, dígrafos, acento e a segmentação entre as palavras. A ortografia presta-se ainda a neutralizar as variações linguísticas que ocorrem na fala, pois, embora os falantes executem a língua de modos diferentes, dependendo da sua idade, região onde vivem, grau de escolaridade, dentre outros aspectos, a escrita de uma palavra é sempre a mesma. As intervenções do professor devem buscar promover a reflexão e não a transmissão da regularidade, ou seja, o encaminhamento das atividades deve garantir que os estudantes observem as palavras escritas, analisem-nas, busquem semelhanças e diferenças e descubram por que um grafema ou outro foi empregado. É fundamental que uma orientação indutiva seja adotada, a fim de que os estudantes sejam capazes de elaborar a regularidade. Por isso, as intervenções do professor devem problematizar as escritas, oferecer novos exemplos, apresentar diferentes maneiras de escrever a mesma palavra, de modo a auxiliar os estudantes a observar e compreender a regularidade em questão. No caso do quarto ano, o foco está na produção de um gênero oral, comentário apreciativo, e na potência desse gênero para consolidar e ampliar a compreensão leitora que os estudantes tiveram da notícia que leram. Durante a leitura de um texto escrito, uma notícia, eles constroem sentidos e uma compreensão global. Quando são instados a apresentar a notícia aos colegas e a comentá-la explicando por que as escolheram, o que pensam a respeito, os estudantes são obrigados a estruturar a sua fala e retomar trechos do texto lido para sustentar suas opiniões. As intervenções do professor devem se dar por meio de perguntas que auxiliem os estudantes a relatar o que leram, com os detalhes suficientes para que todos compreendam bem, como os que levam a resgatar trechos que apoiem seus comentários.
É importante que o professor aponte semelhanças e diferença entre as notícias relatadas, a fim de que amplie o conhecimento sobre esse gênero escrito, bem como que ajude os estudantes a construir suas apreciações, valendo-se de argumentos que encontrem respaldo nos textos escritos lidos. No caso do quinto ano, o desafio dos estudantes está em resgatar uma versão de uma das piadas que reconheceram ao longo da sequência de atividades. É bastante provável que essa piada tenha sido coletada nas pesquisas que os estudantes fizeram com seus familiares ou em programas de TV que eles conheçam, pois sua versão oral. Se esse for o caso, um primeiro desafio é justamente o de verter para o escrito esse texto oral. Ainda que o texto em que vão se basear seja escrito, eles têm o desafio de criar uma nova versão para a piada, e será o momento de revisar esse texto escrito que as relações entre a oralidade e escrita se imporão, uma vez que será preciso ponderar quais marcas da oralidade podem ser mantidas, já que a piada é um gênero de circulação oral predominantemente e quais deverão ser eliminadas. Outro desafio importante estará no emprego da pontuação. Os sinais de pontuação são uma forma que a escrita dispõe para representar aspectos da oralidade, como pausas, emoções e estruturação do discurso direto. A intervenção do professor deve incidir sobretudo nesse momento de revisão. A leitura em voz alta da primeira versão do texto ajudará os estudantes a identificarem trechos que precisam ser aprimorados. Ele também pode sugerir duas versões para o mesmo trecho e pedir aos estudantes que escolham a mais adequada e discutir com eles por que aquela forma é melhor que a outra, valendo-se, neste momento, de conhecimento linguístico sobre pontuação e coesão que já foram estudados. Agora eu vou pedir para que vocês planejem em linhas gerais como promover a aplicação da sequência didática 1 no contexto dos alunos presentes na escola em sistema de rodízio ocasionado pelo distanciamento social. E que também vocês levantem quais seriam as possibilidades de realização desse trabalho no ensino remoto. E aí eu convido vocês a continuarem refletindo sobre os diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem em que as relações entre a oralidade e a escrita se impõem. O desafio aqui é identificar em suas rotinas atividades e procedimentos didáticos que exploram essas relações, seja quando precisa focalizar o funcionamento do sistema de escrita, seja quando exploram a produção, registro ou produção autoral de textos, seja quando a gente está fazendo revisão dos textos, buscando outras práticas que poderiam ser propostas, como, por exemplo, eles poderiam assistir os jornais, ouvir o rádio, e assim perceberem como se estruturam os gêneros orais, registrar textos que circulam oralmente, como canções, piadas, causos, diálogos, e refletir sobre as mudanças exigidas por cada modalidade escrita. E aí pedir para que os alunos registrem espaços em brancos que correspondem à pausa na oralidade, observar como esses espaços não coincidem com aqueles que a escrita exige inserir, escrever de diferentes maneiras uma mesma palavra para entender a importância da ortografia, ou seja, os sinônimos, né? Pegar uma palavra e procurar os sinônimos dessas palavras no dicionário. Reforçar, né, a importância
da questão da ortografia, de respeitar a ortografia no texto, gravar entrevistas e retextualizá-las, né, dentro do que for possível. Essa reflexão é muito importante para que a gente continue conversando sobre as práticas que evidenciam o desenvolvimento dos estudantes nesse campo de conhecimento, né? E, para finalizar as nossas discussões, ampliar as nossas reflexões, vamos pensar um pouco sobre a variação e preconceito linguístico. Para finalizar, né, como eu já disse, as relações entre a oralidade e a escrita convocam também uma discussão sobre a variação linguística e como se deve conduzir uma pedagogia da variação linguística, de modo a eliminar os estigmas linguísticos e combater o preconceito linguístico, como a propósito, indica os documentos que normatizam o ensino da língua portuguesa, como a BNCC e o Currículo Paulista. Ainda tem a existência de um contínuo que vai da fala espontânea à escrita monitorada e de como esse contínuo e suas variadas facetas não se esgotam nessa sequência didática 1. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Agora, eu vou deixar para vocês 3 materiais, né, que falam sobre língua oral e escrita. O primeiro material é da professora doutora Roxane Rojo. Ela escreveu para a coleção Alfabetização e Letramento do CEALI, Centro de Estudo e Alfabetização, Leitura e Escrita, né? E passa em revista as relações históricas entre oralidade e escrita e discute os mitos que cercam essas relações. Ela apresenta novas perspectivas para essas relações em que as modalidades oral e escrita da língua constituem um contínuo marcado por intersecções e movimentos dinâmicos de muita determinação. É indicado para todos os professores dos anos iniciais do ensino fundamental. O segundo é a entrevista com o professor Dr. Arthur Gomes Moraes, que também é indicado para todos os professores a partir do 2º ano, quando as questões do processo de ortografização, a construção da regularidade ortográfica direta com os textuais e morfológico-gramaticais se impõem. E, por último, o artigo da professora doutora Thelma Vaz retoma os princípios teóricos conceituais da psicogênese da língua escrita proposta por Emília Ferreiro e Ana Teberoski e discute alguns procedimentos didáticos potentes para a promoção da construção da escrita pelas crianças. Esse material, esse último, é muito, muito importante para os professores da alfabetização, ou seja, do 1º e do 2º ano, né? Essa pauta, ela tem continuidade. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito importante que as discussões e as reflexões construídas hoje, que elas sejam contínuas, né? A relação entre a oralidade e a escrita, elas estarão no bojo da sequência didática 2, seja em relação ao sistema de escrita alfabético ou em relação aos gêneros orais,
tá? Além disso, temos a importância dos campos de atuação da vida cotidiana, vida pública, artístico-literária e práticas de estudo e pesquisa, para a organização de práticas de linguagem, que também será foco das discussões, em especial transmissão de etapa. E aí eu convido vocês para participar das próximas transmissões, tá? Contribuindo com perguntas, para que vocês fiquem com repertório mais rico, com dúvidas. Caso vocês precisem revisitar esse material, revisitem, né? Continuem os estudos. É muito importante para que a gente possa fazer um reforço para os alunos bem bacana. Agora, eu vou enviar para vocês a avaliação do ATPC, tá? Essa avaliação ela foi feita por formulário e eu gostaria que todos respondessem, por favor. Obrigada, pessoal, pela atenção, pela participação e até a próxima.